Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Ivana Moraes, escritora e historiadora, e hoje quero falar um pouquinho sobre história das religiões. Vamos fazer um recorte específico em cima do budismo, falar de uma maneira geral, bem resumida, sobre a história do budismo. Bem, o budismo começa com um jovem príncipe, nascido na cidade de Lumbini, que hoje fica no Nepal, por volta do ano 563 a.C. Este príncipe se chamava Siddhartha Gautama, era filho de um importante rei da região, e o seu nascimento, assim como a maioria dos nascimentos de homens considerados santos pelas grandes religiões, foi cercado também de alguns eventos considerados sobrenaturais, alguns eventos especiais rondaram o seu nascimento. Primeiramente, quando sua mãe, a princesa Maia, ficou grávida, ela disse que soube da sua gravidez através de um sonho que ela tinha tido. Ela sonhou uma certa noite que um elefantinho, um pequeno elefantinho branco, entrava pelo seu ventre, no lado direito do seu ventre, e assim, no dia seguinte, quando ela acordou, ela teve certeza que estava grávida. Basta lembrar também que o elefante é um símbolo de pureza para os povos do Oriente, principalmente os indianos, os nepaleses, tibetanos, e um elefante branco era um símbolo de pureza. Este sonho dela foi encarado como um sonho de natureza meio profética, de que nasceria ali uma criança especial. O Buda viveu até o ano 483 a.C., ele viveu até os 80 anos de idade e morreu de causas naturais, morreu de velhice, né? E até o seu último dia de vida, ele esteve fazendo a sua missão de dar os seus ensinamentos, as suas pregações com os seus discípulos. Mas isso nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Quando Siddhartha Gautama nasceu, um ancião ali da região foi visitá-lo, né? Todos os nobres e pessoas importantes foram visitar o príncipe nascido. E este senhor, que era um sábio, era considerado lá um homem santo, um profeta da época, ao olhar o bebezinho Siddhartha, ele fez uma profecia também. Ele disse: esse menino está destinado a uma das duas coisas. Ou ele será um grande rei, um grande político, ou ele será um grande homem santo, um grande líder religioso. Bem, o pai de Siddhartha Gautama não gostou muito de ouvir essa profecia, porque ele não desejava que seu filho fosse ser um homem religioso, abrisse mão, né, do seu reino, de toda a sua riqueza, para se entregar à vida religiosa. Ele queria, sim, que o Siddhartha fosse um grande rei, como ele, né, que o substituísse após a sua morte. Então, o que ele fez? Ele tratou de criar Siddhartha Gautama afastado de tudo que era relacionado com religião e espiritualidade. Siddhartha foi criado dentro dos muros do palácio até os 29 anos de idade. Havia, né, todo o seu reino em volta que ele não conhecia até essa idade de 29 anos de idade. O seu pai nunca permitiu que dentro do palácio, trabalhando para o príncipe, houvessem pessoas, por exemplo, que estivessem doentes, pessoas com algum tipo de deficiência, pessoas muito idosas. Ele retirava essas pessoas para que Siddhartha nunca soubesse o que era tristeza, o que era doença, o que era sofrimento. Ele achava que esses assuntos poderiam despertar no príncipe o interesse pela vida religiosa. E ele acertou em cheio. Aos 29 anos de idade, Siddhartha Gautama começou a se questionar o que havia fora dos muros do palácio. Por que o seu pai não queria que ele saísse? Ele tinha de tudo, do bom e do melhor, dentro do palácio. Mas veio essa curiosidade. Nessa idade, aos 29 anos, ele já era casado e tinha um filho, um menininho, que era um bebê na época. Até a sua noiva foi trazida de fora, né? Era uma moça nobre, né? Muito importante, de uma família importante, que o seu pai escolheu para ele como sua noiva, e o casamento foi feito dentro do palácio. Enfim, ele nem sair para escolher uma esposa, ele saiu. O pai dele fez tudo isso por ele. E isso começou a despertar nele uma curiosidade. Por que será que meu pai não quer que eu veja o mundo lá fora? Né? E aí o que ele fez?
ele pegou um dos funcionários dele, que era um cocheiro, né, que o atendia no palácio, e resolveu um dia sair às ruas do seu reino, sair do palácio e conhecer o que havia do lado de fora. Bem, e aí Siddhartha teve o grande encontro, o grande choque de realidade da sua vida. Ele viu lá fora pessoas doentes, pessoas aleijadas com deficiências, pessoas muito idosas, e ele viu uma cerimônia fúnebre. Né? É comum na Índia até hoje se cremarem as pessoas, fazem uma grande pira, né? Uma grande fogueira, e queimam o cadáver ali, e geralmente jogam suas cinzas no rio. E ele viu uma dessas cerimônias. Até ali ele nunca tinha visto uma pessoa morta. Né? E quando ele voltou para o palácio, ele começou a se questionar. O que é isso? Né? Por que as pessoas sofrem? Qual é a raiz do sofrimento? O sofrimento nunca vai acabar? Será que existe uma maneira de livrar o ser humano do sofrimento? E aí, em conflito com essas suas ideias, ele decide abandonar o palácio do pai, abandonar até mesmo a sua esposa e o seu filhinho e se entregar a uma vida de espiritualidade, uma vida de reflexão, de meditação, uma vida ascética. Contra a vontade do pai, ele uma noite sai, foge do palácio, tira suas roupas de príncipe e dá para um mendigo e troca com o mendigo. Ele pega as roupas do mendigo e veste, raspa seus cabelos, ele tinha uma cabeleira grande, vasta, que era símbolo de nobreza. Ele raspa os cabelos numa simbologia de quem está abandonando as vaidades do mundo e passa a viver com homens santos, homens que seguiam uma vida ascética dentro da floresta. Eram mais 6 homens que faziam grandes práticas de jejum, de meditação, de yoga. Assim ele viveu durante 6 anos, procurando, através dessas práticas meditativas e religiosas, descobrir qual era a raiz do sofrimento do ser humano e se seria possível livrar o ser humano do sofrimento algum dia. Demoraram alguns anos, 6 anos, até que Siddhartha Gautama tivesse o seu despertar. E esse despertar no budismo é chamado de iluminação. Ou seja, ele enxergou a grande verdade. Ele atingiu o máximo da sabedoria espiritual que uma pessoa pode atingir. E a partir desse dia, o dia da sua iluminação, ele não é mais chamado de Siddhartha Gautama nem de príncipe. A partir desse dia, ele ganha o título de Buda. A palavra Buda, na verdade, quer dizer o iluminado, aquele que despertou, aquele que se iluminou. É o mais alto grau de evolução espiritual que uma pessoa, um ser humano, possa atingir. É muito comum a gente falar muito, quando se refere ao Buda, pensar sempre no Siddhartha Gautama. Mas, na verdade, não foi só ele que foi um Buda. Ele é conhecido no meio da história religiosa como o Buda histórico. É aquele que é o mais famoso, o que se tornou mais famoso com relação a essa palavra Buda. Mas nós podemos dizer, e o budismo admite isso, que uma pessoa como Jesus, por exemplo, também foi um Buda. Ele também atingiu a perfeição espiritual. Então, é preciso que se saiba que, quando se fala no Buda histórico, estamos falando desse, o Siddhartha Gautama, mas que antes e depois dele, houveram outros homens e mulheres que têm também esse título, que também são considerados iluminados. Bem, quando ele atingiu essa iluminação, ele chegou à conclusão de 4 pontos específicos que explicavam o sofrimento na natureza humana. Esses 4 pontos são chamados pelos budistas de as 4 nobres verdades. Elas são as seguintes. A primeira verdade é que existe o sofrimento. Isso não se pode negar. A segunda verdade, todo sofrimento tem uma razão. A razão do sofrimento. A terceira verdade, existe um meio de cessação do sofrimento, de deter o sofrimento. E a quarta, o caminho para a cessação do sofrimento. O Buda chegou à conclusão de que toda forma de sofrimento que aflige o ser humano está ligada a 3 raízes, a 3 atos específicos do ser humano que são geradores de sofrimento. Primeiramente, ignorância. Segundo, apego. E terceiro, aversão. Toda vez que nós somos ou ignorantes a respeito de um assunto,
nós sofremos. Sofremos por ignorância, por não conhecermos aquilo que estamos fazendo. Ou toda vez que nós alimentamos aversão, ódio, raiva sobre alguém ou algum acontecimento, isso gera sofrimento. E assim também o apego. Toda vez que nós temos apego a algo, ou a alguém, ou a uma situação da nossa vida, isso também vai gerar sofrimento. Porque, segundo Buda, todas as coisas são impermanentes, elas são transitórias. Se você se apega a elas, um dia elas vão terminar. Tudo no nosso mundo tem começo, meio e fim. E quando vier o fim, se você tem apego a essa situação ou a essa pessoa que você está vivendo, infalivelmente você vai sofrer. Então parece bem simples, né? Ele resumiu isso, colocou de uma maneira bastante didática. E é isso que os budistas tentam praticar no seu dia a dia. Eliminar da sua vida a ignorância, o apego e a aversão. Esse é o caminho budista para se atingir o mais alto grau, que é chamado de Nirvana, quando você se liberta dos condicionamentos do mundo material em que nós vivemos. Bem, o budismo tem ainda uma coisa chamada as 3 joias, que são as coisas mais importantes para todo budista. As 3 joias são o Buda, o Dharma e a Sangha. O Buda é a primeira joia porque ele é considerado um modelo de perfeição a ser seguido, né? O ser humano mais perfeito e que o budismo considera é o Buda histórico, Siddhartha Gautama, portanto ele é a primeira joia do budismo. Segunda joia, o Dharma. O que é o Dharma? O Dharma é o ensinamento que o Buda trouxe à Terra. O Buda proferiu cerca de 84 mil discursos, né? Quando a gente fala discursos, dá a ideia de que é uma coisa muito longa. Não, algumas palestras e discursos dele realmente foram longos. E outros não duraram nem 5 minutos. Mas tiveram um significado muito profundo, muito importante. Então, esses discursos são chamados de sutras, né? Existem cerca de 84 mil sutras que foram escritos, né, transcritos pelos seus discípulos. Porque o Buda, assim como Jesus, não escreveu nada. Ele apenas falava para o público que queria ouvi-lo, e os seus discípulos memorizavam. Eles têm, os budistas, os monges budistas têm até hoje o costume de memorizar, né, discursos e trechos de ensinamentos, e depois transcreveram esses 84 mil sutras. E a Sangha, a terceira joia é a Sangha, que é a comunidade budista, né? Aquelas pessoas que frequentam ali aquele determinado templo, aquela comunidade formam uma Sangha. A Sangha ela está dividida em 2 ramificações. Existe a Sangha leiga e a Sangha ordenada. O que são isso? A Sangha leiga são as pessoas comuns que trabalham, têm sua família, têm filhos, são casadas, mas que praticam o budismo, né, como sua forma, sua ideologia de vida todos os dias. E a Sangha ordenada são os monges e monjas, aqueles que abandonam sua família, largam tudo, trabalho, estudo, para viver apenas para a meditação e dedicação à religião budista, aos ensinamentos do Buda. Então, esses são as 2 ramificações da Sangha. O budismo tem como premissas básicas a lei do renascimento e a lei do karma. Eles são reencarnacionistas, ou seja, eles acreditam que quando uma pessoa morre, o seu corpo morre, se desfaz, mas a sua alma, o seu espírito, ele vai renascer através de outro corpo. E que existe nesse renascimento uma roda chamada roda de Sansara. O que seria essa roda? É uma roda de renascimentos onde as pessoas ficam presas, né, os seres da matéria ficam presos a condições criadas pelo seu karma. A palavra karma significa ação, ou seja, a gente tem uma ideia que às vezes todo karma é ruim. E fulano está passando isso porque é o seu karma. Nem sempre o karma é ruim. Existe também o karma bom, ou seja, são efeitos, o karma é o efeito das suas atitudes, daquilo que você fez e você vai colher amanhã. Pois bem, se você foi uma pessoa boa, praticou bem a compaixão com todos os seres, você vai ter um renascimento, ou seja, vai reencarnar de uma forma melhor do que você está hoje. E se você praticou coisas ruins, prejudicou a si mesmo, prejudicou a outros seres, e infelizmente você vai ter que reencarnar e vai ter que pagar por isso, né? Vai ter que compensar, vai ter que evoluir
para evitar esse seu erro novamente. Ou seja, é uma maneira de aperfeiçoamento do espírito, a roda das encarnações, chamada roda de Sansara. Mas isso é eterno? É para sempre? Não. Segundo os budistas, quando uma pessoa atinge um certo grau de perfeição, ou seja, o nirvana, a iluminação, ela sai da roda de Sansara. Ou seja, ela não precisa mais reencarnar no mundo da matéria como nós aqui vivemos. Ela vai sim renascer em outros mundos, mundos paradisíacos, mundos superiores, né, fora aqui do nosso sistema material, onde ela terá uma vida bem-aventurada, com seres que são perfeitos também, moralmente e espiritualmente, onde não há morte, não há doença, não há sofrimento. Essa é a maneira como os budistas enxergam a evolução espiritual do ser humano e a sua libertação do sofrimento, a libertação definitiva do sofrimento, saindo da roda de Sansara. Uma curiosidade a respeito do budismo é que ele é uma religião sem Deus. Há até uma polêmica, algumas pessoas discutem se o budismo é realmente religião ou se ele é uma filosofia de vida, uma prática, uma ideologia, né? O budismo tem sim rituais religiosos, tem rezas, tem cânticos, então ele tem todo um escopo, tem doutrina, né? Ele tem todo um escopo de religião, porém ele não fala em Deus em momento algum. Inclusive é possível, se você é ateu e quer tornar-se budista, é possível, você pode ser um excelente budista. Por quê? Porque Buda ensinou que toda a responsabilidade do ser humano, pela sua própria salvação, por ir para um mundo melhor ou ter um renascimento abençoado, a responsabilidade é unicamente do ser humano. Ou seja, não existe um ser que vai intermediar isso ou um ser a quem você deva pedir que lhe dê graças, que lhe dê bênçãos. Não, tudo está focado no ser humano. Tudo que o ser humano desejar, ele pode conseguir pelo seu esforço e com o seu desenvolvimento espiritual. Portanto, Buda e todos os seus seguidores não mencionam em nenhum momento nenhum Deus, nenhum tipo de criatura mais elevada que interfira nos caminhos humanos, nas escolhas humanas. Bom, o budismo, assim como o cristianismo, por exemplo, ele tem várias vertentes. Ele se desmembrou em várias vertentes ao longo do passar dos anos, né? Como no cristianismo a gente tem, por exemplo, a Igreja Católica, as igrejas protestantes, o Espiritismo, a Umbanda, que todos eles se dizem seguidores dos ensinamentos de Jesus, o budismo também tem vertentes diferentes para os seguidores dos ensinamentos de Buda. E elas são chamadas de tradições budistas. A mais velha e a mais ortodoxa é a chamada tradição Theravada. A tradição Theravada se espalhou muito pelo leste asiático, né, os países do leste asiático, e ela existe até hoje. Ela é um pouco mais ortodoxa, tem uma disciplina de vida muito rígida, e inclusive aqui no Brasil nós temos comunidades Theravada. E a comunidade Mahayana. A comunidade Mahayana, a tradição Mahayana, ela é maior, é mais vasta, e ela se espalhou por todo o Ocidente. É o tipo de budismo que a gente aqui no Ocidente conhece melhor. Enfim, dentro da tradição Mahayana temos, por exemplo, o Zen budismo, a tradição Kadampa, a tradição Vajrayana e a tradição Gelupa, que vocês devem conhecer, porque é a tradição seguida pelo Dalai Lama, tá? Às vezes eles se diferenciam apenas pela cor da roupinha que eles usam, né? A cor do hábito dos monges diferencia uma tradição da outra. Mas todas elas estão focadas no ensinamento do Buda, como eu acabei de dizer. Bem, vou deixar para vocês uma sugestão, quem queira se aprofundar, a gente falou aqui de maneira bem genérica, mas quem se interessa em conhecer melhor o budismo e conhecer melhor esse estilo de vida ou essa religião, tem aqui alguns livros que são bem legais de vocês conhecerem, são fáceis de encontrar. O primeiro deles é esse aqui, O que é Budismo?, da Thubten Chodron, que é uma monja, né? Escreve sobre o budismo. E esse livro é bem legal porque ele é de fácil leitura, né? Um livro, né, que não é muito volumoso, com questões bem específicas, numa linguagem bem acessível. E ele tem o prefácio feito pelo próprio Dalai Lama, tá? Então, é um livro assim que tem bastante confiabilidade para quem quer conhecer melhor o assunto. O outro é esse aqui, ó, Doutrina de Buda.
Isso vem da tradição japonesa, eles juntaram os principais ensinamentos do Buda dentro desse livrinho, e às vezes você consegue até de graça em algum templo da tradição japonesa, eles fornecem esse livrinho de graça, mas é fácil, super fácil de encontrar na internet, você encontra. Doutrina de Buda. Bem, gente, era isso que eu queria trazer. Eu quero fazer uma série agora de história das religiões, cada vídeo trazer o perfil de uma religião. E hoje eu queria deixar isso aqui para vocês sobre o budismo. Agradeço muito a participação de todos. Deixa aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e vá acompanhando, porque eu vou colocar mais história das religiões. Tchau, tchau!